Hoje, mais de 7 milhões de pessoas recebem pensão por morte no Brasil. E é por isso que ela foi atingida com a reforma da Previdência. É muito dinheiro pago em pensão por morte todo mês, todo ano no Brasil. E agora vai ficar pior ainda conseguir e receber pensão por morte. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo, tudo o que mudou e como está a pensão por morte no Brasil hoje. Então já aproveita agora, deixa o teu joinha, curta o canal, ative o sininho para você acompanhar todos os conteúdos que a gente posta e ficar atualizado sobre direito previdenciário. Mas o que é pensão por morte? Pensão por morte é o benefício previdenciário pago mensalmente para os dependentes de quem faleceu e tinha direito a deixar uma pensão por morte, óbvio. Mas quem que tem direito a deixar uma pensão por morte e quem tem direito a receber uma pensão por morte? Vamos dividir isso daí. Primeiro, quem pode deixar uma pensão por morte? A pessoa tinha que estar trabalhando ou recebendo um benefício previdenciário, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, algum tipo de aposentadoria, ou ter trabalhado por no mínimo 12 meses e está dentro do período de graça, não está mais trabalhando hoje, mas está num período que ela ainda tem direito a deixar uma pensão por morte. Como que funciona esse período de graça para quem não está trabalhando, não recebe benefício previdenciário no momento do óbito? É assim. Trabalhou no mínimo 12 meses, já tem direito a 12 meses de período de graça. Significa que depois que sai do trabalho, por mais 12 meses, ainda dá direito à pensão por morte. Trabalhou no total mais de 10 anos contribuindo para o INSS, esses 12 meses viram 24. Então, por 2 anos depois que sai do emprego ou para de contribuir para o INSS, ainda deixa a pensão por morte. Nesse período desses 2 anos ou 12 meses, a pessoa estava procurando emprego ativamente, fez entrevista, mandou currículo, consegue comprovar isso, se estende por mais 12 meses. Então o período de graça ele pode chegar num total de até 36 meses depois que a pessoa para de trabalhar. E depois desses 36 meses tem mais ou menos um mês e meio a mais, na verdade, que é por causa das regras de cálculo desse período de graça. Então não é exatamente 36 meses, não vou entrar no detalhe desse cálculo aqui, mas na verdade é até 37 meses e meio, 38 meses que pode chegar esse período de graça. Agora, quem pode receber são chamados dependentes do segurado falecido ou com morte presumida. Quem que vai poder receber? Depende de uma escalinha que chamam de classes. Então tem classe 1, que é quem sempre recebe, mesmo se não tiver dependência econômica. Classe 2, que é quem vai receber se mostrar dependência econômica e não tiver ninguém na classe 1. E classe 3, se mostrar dependência econômica e não tiver ninguém na classe 1, nem ninguém na classe 2. Então é uma escadinha. Se tem alguém na classe 1, ninguém na classe 2 nem 3 recebe. Só vai receber as classes abaixo se não tiver ninguém para cima. E depois da classe 1, a classe 2 e classe 3 só recebe se demonstrar que dependia financeiramente, economicamente, do segurado falecido ou com morte presumida. Na classe 1 estão os dependentes bem diretos do falecido. Então, é companheiro, é cônjuge, qualquer união estável, homossexual, hétero, os filhos menores de 21 anos, os filhos que têm algum tipo de deficiência mental, intelectual ou deficiência física grave, todo mundo entra na classe 1. Essa classe significa que não precisa demonstrar dependência econômica, vai receber independente do que aconteça. Então vou repetir quem que entra aqui porque é muito importante saber nessa classe quem está aqui, porque se tiver qualquer pessoa, uma pessoa na classe 1, ninguém da classe 2 nem 3 vai receber. Cônjuge, qualquer pessoa em união estável, filhos menores de 21 anos e filhos que têm alguma deficiência intelectual ou mental ou deficiência física grave. A classe 2 é dos pais do falecido. Os pais só vão entrar se não tiver ninguém na classe 1 e se eles forem economicamente dependentes do falecido. E a gente precisa comprovar isso para o INSS. Mostrar que o falecido pagava as contas dos pais, que ele dava um aporte, um dinheiro todo mês para os pais existirem, que moravam juntos. Então, essa dependência econômica tem que ser comprovada para os pais receberem a pensão por morte.
A terceira classe, que só recebe se não tiver ninguém da classe 1 e ninguém da classe 2 no momento do óbito ou da morte presumida, são os irmãos do falecido. E aqui vai entrar irmão menor de 21 anos ou irmão que tem uma deficiência mental ou intelectual ou uma deficiência grave. Então, é a classe dos irmãos. A primeira classe, então, são aqueles dependentes diretos. A segunda classe são os pais. A terceira classe são os irmãos. Isso que eu te falei é o que está na lei. É fácil, direto de comprovar. Mas também tem uma exceção da classe 1, que é o menor tutelado ou enteado mediante declaração do segurado. Então, o segurado declarou aquele menor tutelado ou aquele enteado, ele também pode entrar na classe 1 com equivalência ao filho. Então, vai obedecer os mesmos requisitos do filho, que tem que ser menor de 21 anos ou tem que ter uma deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave. Então, o menor tutelado ou enteado pode entrar na classe 1 também. E quando você começa a receber a pensão por morte? Ela tem um prazo para você receber. Então, depois da morte ou da declaração judicial da morte presumida, você tem 90 dias para requerer a pensão por morte, para receber ela desde a data do óbito ou da declaração da morte presumida. Então, são 90 dias que você tem para receber desde o primeiro dia do óbito. Mas você pode pedir a qualquer momento. Passou 3 anos, então você entrou com pedido de pensão por morte? Não tem problema. A única coisa vai ser que esses 3 anos que você não fez o pedido, você não vai receber. Você só vai receber a partir do momento que você fizer o pedido, se passar esses 90 dias iniciais. Agora, com a reforma da Previdência também, veio um prazo diferenciado para o menor de 16 anos. Então, em vez de 90 dias, são 180 dias para o menor de 16 anos. Talvez você ache que isso seja bom, mas na verdade isso é horrível. Antes da reforma da Previdência, o menor de 16 anos, ele começava a contar o prazo dele depois que ele completava 16 anos. E agora são 180 dias, não tem mais essa depois que completa 16 anos. Então, na verdade, piorou muito o prazo para o menor de 16 anos requerer sem perder nenhuma parcela. Tem muita gente que está discutindo aí, a gente está discutindo aqui também, que isso é inconstitucional, isso está violando um direito do menor e, com certeza, casos de pessoas dependentes menores de 16 anos que não fizeram requerimento em 180 dias vão para a justiça e tem bastante chance de dar certo. Então, recapitulando, o prazo são 90 dias para quem tem mais de 16 anos, 180 dias para quem tem menos de 16 anos, com uma discussão judicial em cima, para conseguir receber desde o primeiro dia do óbito. Mas para receber depois, pode ser em qualquer momento, pode ter passado 10 anos, 15 anos, pode ir lá fazer o pedido da pensão por morte. Só não vai receber o valor atrasado, aquele valor que enquanto você não fez o pedido. E por quanto tempo vai durar a pensão por morte? Vai depender de qual dependente você é, do tempo de contribuição do segurado falecido e do tempo de relacionamento se você for um cônjuge ou companheiro. Então, se você for o cônjuge ou o companheiro, o falecido precisa ter no mínimo 18 contribuições mensais e vocês, no mínimo 2 anos de relação ou casamento ou união estável antes do falecimento. Se isso acontecer, você vai entrar numa escalinha que depende da idade do cônjuge para ver o prazo de duração da pensão por morte. Agora, se quem veio a óbito não tem 18 contribuições para o INSS ou vocês não tiveram 2 anos de união estável ou casamento, o prazo são só 4 meses da pensão por morte para o cônjuge ou companheiro. Tem mais 18 contribuições, tem mais de 2 anos de relação? Depende da idade do cônjuge ou companheiro. Até 21 anos de idade, o cônjuge ou companheiro, a pensão por morte vai durar 3 anos. De 27 a 29 anos de idade, recebe a pensão por morte por 10 anos. De 30 anos de idade a 40 anos de idade, o companheiro ou cônjuge recebe por 15 anos. De 41 a 43, por 20 anos. E mais de 43 anos, então a partir do 44, recebe a vida toda.
Tá, mas isso é hoje. Tem uma previsão na lei que, conforme a expectativa de vida do brasileiro vá crescendo, essas idades elas vão aumentando para as pessoas, na verdade, receberem a pensão por morte por menos tempo. Então, em 2020, tá valendo tudo isso que eu te falei. Pode ser que no futuro essas idades modifiquem um pouco. É para ir modificando devagar, mas é para elas irem aumentando e diminuindo o prazo da pensão por morte para os cônjuges e companheiros. Agora, se você é um dependente que tem uma restrição de idade, que nem o filho não emancipado menor de 21 anos, ou se está na classe 3 e é um irmão menor de 21 anos, a pensão por morte ela tem o prazo até completar essa idade, até completar 21 anos. Depois, ela deixa de existir. Se você tem um requisito especial, então é o irmão com alguma deficiência mental, deficiência intelectual ou deficiência grave. Se por algum motivo a deficiência ela cessa, também cessa o direito à pensão por morte. E qual que é o valor da pensão por morte? Olha, mudou muito. A reforma foi cruel com a pensão por morte. Antes, quem recebia um benefício, uma aposentadoria, teria pensão por morte baseado nessa aposentadoria. Quem não recebia ainda, seria feito o cálculo de uma aposentadoria por invalidez e a pensão por morte seria baseada no cálculo da aposentadoria por invalidez. Depois da reforma, esse critério continua o mesmo, mas o cálculo desses benefícios mudaram muito, piorou bastante. O critério mudou assim. Antes, uma aposentadoria por invalidez era 100% da média dos 80% maiores salários de 94 para frente. Agora, junta todos os salários, só isso já piora porque não seleciona só os maiores salários e não é mais 100%, é 60% mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos de tempo de contribuição. Então, tanto a média dos salários piorou, não pega mais só os maiores, pega todos, quanto não é mais 100%, é 60%, mais 2% para cada ano acima de 20. Quer dizer que quem trabalhou menos na vida vai ter uma pensão por morte muito, mas muito pior. Com isso, a gente calcula o valor inicial da pensão por morte que vai ser dividido em cotas, tá? Então, aqui não é o valor final ainda da pensão por morte. E a lei, ela trouxe uma mudança drástica nessas cotas. Antes era 100% desse cálculo que a gente dividia em cotas. Agora não. Agora é 50% mais 10% por dependente. Significa que a gente já tem um cálculo piorado da pensão por morte. Já piorou. Mas se tiver só um dependente, que antes receberia 100% disso, agora vai receber apenas 60%, que é 50% mais 10% por ter um dependente. Se tiver dois dependentes, que antes cada um receberia 50%, agora com dois dependentes cada um recebe 35%. Que dois dependentes é 50 mais 20%, que dá 70%, dividido em dois, 35% para cada um. Para receber 100%, para dividir 100%, tem que ter 5 dependentes, tem que ser uma mãe com 4 filhos e cada um vai receber 20%. E ainda depois que chega em 100%, não cresce mais não. O máximo que dá para dividir é 100%. Não, se tiver 10 dependentes, 12 dependentes, uma família gigante, não vai chegar em 170%. Não chega, gente. O máximo é 100%. As cotas diminuíram e quando um dependente sai da pensão por morte, para de receber, o filho passou de 21 anos ou um cônjuge morreu, essa cota da pessoa sai do cálculo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil de entender. Tem uma mãe e um filho que recebem pensão por morte. O filho completa 21 anos de idade, então ele deixa de receber a pensão por morte. Então, até ele completar 21 anos de idade, os dois juntos receberiam 70%, porque é 50%, tem dois dependentes, mais 10% chega em 70%, cada um recebe 35%. Quando o filho deixa de ser dependente, deixa de receber pensão por morte, os 10% dele saem da conta. E o cônjuge, a mãe, vai receber 60%, que seria 50% mais 10% da parte dela. Então, ela recebe toda a pensão por morte, mais o valor da cota do filho, que seriam 10%, sai da jogada. E ela vai receber apenas 60% do valor daquela pensão por morte. E você pode ter pensão por morte
mais algum outro benefício? Pode. Você pode ter pensão por morte mais aposentadoria, pensão por morte mais aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. Mas quando fica crítico será que eu posso ter mais de uma pensão por morte? E aqui tem alguns campos que é bem duvidoso, que o INSS não aceita, só o judiciário aceita. Eu vou deixar bem claro para você quais são os casos que você pode, com certeza, ter mais de uma pensão por morte. Quando tem um menor de idade que perde o pai e perde a mãe, um filho sem o pai e sem a mãe, ele pode receber a pensão dos dois, tá? Isso é bem tranquilo, tá bem pacificado. Quando tem regimes previdenciários diferentes, também é possível acumular pensões. Então tem um que é do INSS e outro que é do estado, do município. Então dá para acumular as pensões. Agora tem outros casos que é discutível se dá ou não para acumular. Eu vou deixar aqui na descrição mais algumas hipóteses, alguns casos de acumulação de pensão por morte, então pensão por morte mais pensão por morte, que o INSS não vai conceder, mas que é possível discutir na justiça. Daí você conversa com o teu advogado se faz sentido para você entrar com um processo e discutir isso na justiça. Só que a reforma da Previdência não podia deixar a acumulação de benefícios passar batido. Eles pioraram também a acumulação de benefícios. Então, por mais que dá para acumular um benefício, então você pode ter uma pensão por morte e pode ter uma aposentadoria, agora tem uma regra de acumulação que diminui o valor do menor benefício. Então, se você tem uma aposentadoria que é maior do que a pensão por morte, a pensão por morte vai ter o valor diminuído. A regra para acumulação de benefício é assim: só o menor benefício vai ser afetado, então o maior continua intacto, tá lá, não mexe. O menor, a gente vê o valor do menor que vai até um salário mínimo, 100%, recebe todo ele. O que passa de um salário mínimo e chega até 2 salários mínimos, você recebe 60%. O que passa de 2 salários mínimos até chegar a 3 salários mínimos, você recebe 40%. O que passa de 3 até 4 salários mínimos, 20% daquele valor. E o que passa de 4 salários mínimos, você recebe 10% do valor. Então, é uma faixa escalonada. Então, não é se você tem um segundo benefício de mais de 4 salários mínimos, você vai receber apenas 10% de todo esse benefício. Não. Você vai receber 100% do valor até um salário mínimo, 60% até 2 salários mínimos, 40% até 3 salários mínimos, 20% até 4 salários mínimos e tudo que passa de 4 salários mínimos, todo valor acima de 4 salários mínimos, você pega apenas 10%. É parecido com o que existe no cálculo de imposto de renda, que conforme vai passando a faixa, você vai aplicando o percentual apenas para aquela faixa. Agora você já sabe o que é pensão por morte, como ela funciona agora depois da reforma, como funciona a acumulação de benefícios, cotas, dependentes, quem é dependente, quem não é. Tudo isso faz você saber se tem ou não direito à pensão por morte ou se dá para discutir na justiça. Agora eu quero saber se você também quer um vídeo dizendo qual que é o passo a passo para você fazer esse pedido, quais são os documentos que você precisa para fazer o pedido de pensão por morte. Se você quiser esse vídeo, deixa um comentário aqui e fala: eu quero o vídeo dos documentos, eu quero o vídeo do passo a passo, para a gente saber e fazer um vídeo para você. E como você chegou até aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você sempre vai saber que quando surgir um conteúdo novo aqui no canal, e a gente está postando conteúdo muito relevante, com opinião de especialistas em direito previdenciário sobre o que está acontecendo agora, o que está mudando na reforma da Previdência e como você pode fazer para ter o melhor direito, o melhor benefício possível. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo, tchau, até mais!